Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Rocha, CEO da To Grow. Vou falar agora para você que é gestor, gestora de empresa tradicional e que deseja começar a trabalhar inovação aberta com startups. Eu gostaria de repassar algumas dicas importantes para o relacionamento com essas empresas inovadoras nascentes. Programas de inovação aberta desenvolvidos por empresas estabelecidas devem considerar com certeza o relacionamento com startups. Essa deve ser uma das principais frentes de trabalho. E é importante considerar que essas empresas que desenvolvem inovações radicais, significativas e buscam levar essas inovações ao mercado de uma maneira altamente escalável e repetível, são muito atraentes para as empresas estabelecidas, mas, no entanto, deve-se levar em conta que deve haver diferenças culturais significativas, ou seja, você deve se preparar para compreender e lidar com as diferenças no estilo de trabalho, na forma de agir, às vezes na forma de vestir, de falar e por aí vai, tudo o que caracteriza uma cultura de uma organização. É bastante óbvio que a cultura de uma startup, com esse modelo de trabalho ágil, criativo, visando uma alta escalabilidade, com alta inovação e por aí vai, tende a ser muito diferente quando comparada com a cultura de uma empresa estabelecida. No entanto, esse relacionamento deve ser encarado por ambas as partes, e aí principalmente pela empresa estabelecida, como uma oportunidade de aprendizado. Claro que aqui eu não estou falando em modificar totalmente a cultura, mas trazer aqueles elementos que são positivos da cultura da startup para a empresa estabelecida. E ao invés de compreender essas diferenças como pontos de atrito, compreendê-las como pontos de aprendizado, como oportunidades de evolução para tornar a empresa estabelecida mais ágil, mais criativa, mais inovadora. Empresas estabelecidas precisam compreender quais podem ser os interesses que startups que participam desse tipo de iniciativa têm. Eu gostaria de destacar um estudo do Fórum Econômico Mundial que diz que as startups buscam, acima de tudo, o acesso a determinados recursos que as empresas estabelecidas possuem. E quais seriam esses recursos? O acesso a mercado, acesso a tecnologias, recursos financeiros, recursos econômicos e por aí vai. Então percebe-se que as startups, acima de tudo, buscam o apoio de um parceiro estabelecido e mais maduro. E isso pode representar uma oportunidade muito interessante para ambos os lados dessa relação. A empresa estabelecida conta com o potencial empreendedor e inovador da startup e, ao mesmo tempo, a startup conta com um parceiro mais maduro, uma espécie de mentor que pode acelerar a concretização dos seus negócios no mercado. Pessoas que são responsáveis por coordenar programas de inovação aberta em empresas estabelecidas precisam usar muito da empatia para compreender a forma de pensar e agir das startups. Só relembrando, né, startups são essas empresas nascentes que visam entregar uma inovação radical, disruptiva, utilizando um modelo de negócio altamente escalável, repetível. Muito bem, criar tudo isso, inovação, modelo de negócio e tudo mais, requer muitos recursos. E as startups, nos seus primeiros momentos, o que a gente chama de early stage, tem poucos desses recursos. Os recursos são muito escassos. Então, essa relação da startup com a empresa estabelecida precisa ser muito ágil, porque a startup não tem tempo a perder, não tem dinheiro a perder. Se essa relação for muito burocrática, se ela for muito lenta, se ela for muito complicada, a startup pode literalmente quebrar, porque ela não tem tantos recursos assim para fazer essa espera, muitas vezes, que a empresa estabelecida deseja ou exige, muitas vezes. Então, você que é gestor, gestora dessas empresas estabelecidas que fazem inovação aberta, seja ágil e seja franco com a startup, mesmo que seja para dizer não. No âmbito da inovação aberta, a relação entre a empresa estabelecida e a startup precisa ter alguns cuidados. Eu gostaria de destacar a questão da dominância.
A empresa estabelecida tem que tomar muito cuidado para que ela não seja super dominante nessa relação. Isso pode fazer com que a startup perca o seu foco de mercado, de escala e tudo mais, e direcione toda a sua energia para um único parceiro, o que vai totalmente contra do propósito da startup, que é escalar rapidamente no mercado e criar um modelo de negócio repetível. Então, o gestor ou gestora de programa de inovação aberta deve tomar cuidado com esse aspecto da relação com a startup. Ela deve ser uma relação participativa, equilibrada, na qual não se deve exigir da startup mais do que ela pode entregar. Afinal de contas, o objetivo da inovação aberta é fazer com que se estabeleça uma parceria saudável, na qual a empresa estabelecida veja na startup uma resposta prática, mercadológica a um desafio de inovação real, ou seja, a solução de um problema ou o atendimento a uma oportunidade de mercado, e ao mesmo tempo a startup deve ver nessa empresa estabelecida uma oportunidade de realização e aceleração de negócios. A empresa estabelecida que trabalha com startups no âmbito da inovação aberta precisa, então, estabelecer essa relação equilibrada na qual ambas as organizações buscam a entrega efetiva de inovações ao mercado, ou seja, um produto ou serviço com alto valor agregado. Sabendo disso, a empresa estabelecida tem que tomar alguns cuidados adicionais, principalmente essa questão de não dominar excessivamente a startup e tratá-la como um fornecedor. A gente percebe algumas empresas errando nesse ponto, às vezes tratando até a startup como um fornecedor barato ou mão de obra barata. E isso deve ser um cuidado especial, inclusive para não queimar a imagem da empresa no ecossistema de inovação. Afinal de contas, as startups se conversam e com bastante frequência. Então a sua empresa, para ter um programa de inovação aberta sustentável, deve conversar frequentemente com as startups, falar, orientá-las, mas também ouvi-las, aprendendo com elas. Isso é uma oportunidade muito interessante, não só sobre o ponto de vista óbvio do desenvolvimento das inovações, mas também do aprendizado para tornar a empresa estabelecida mais criativa, mais ágil, mais inovadora.